Oi gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje nós vamos falar da Miriam, a nossa segunda mulher da Bíblia, de grandes mulheres da Bíblia, que é essa série que a gente está iniciando aqui nesse canal. Então vem comigo. Bom, gente, se você ainda não é inscrita, te convido a se inscrever. Ativa as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo aqui. Curte, comenta, compartilha com mais pessoas. Então vamos lá para o segundo vídeo da série Grandes Mulheres da Bíblia? Bom, gente, hoje nós vamos falar de Miriam. Sim, Miriam era a irmã mais velha de Moisés. Profetisa, líder de louvor e muito inteligente. Miriam, ela nasceu e cresceu como escrava no Egito, como todos nós sabemos, mas ela cuidou de seu irmão quando ele era bebê, né? Ela teve essa sabedoria em percepção quando seu irmão foi colocado no cestinho no rio Nilo e a filha de Faraó. Ela estava lá junto ao rio Nilo e encontrou o irmão da Miriam no cestinho, no rio, e ela teve a grande sabedoria, né, de conduzir a situação naquele momento. Então, como todos nós sabemos, o Moisés, o irmão da Miriam, ele depois de algum tempo veio tirar o povo do Egito e da escravidão. Então, a Miriam, além de líder de louvor, Miriam era profetisa, né, e muito respeitada entre os hebreus. Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 20 ao 21 diz o seguinte: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tambores e com danças. E Miriam respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, gente, quem era Miriam? Miriam, ela era irmã de Moisés e Arão, né? Ela foi a primeira mulher na Bíblia a ser chamada de profetisa, né? E o que ela fez, né? Ela tinha uma posição importante em Israel e ela transmitia a mensagem de Deus para as pessoas, né? Então, geralmente ela estava cantando louvores, né? Ela estava junto dos hebreus lá em reunião e louvores, e por uma certa situação, quando Moisés tirou o povo do Egito, da escravidão, depois de um certo tempo, né, quando eles já estavam no deserto, quando eles já estavam longe da escravidão, a Miriam teve um episódio de fraqueza, né? Quando ela sentiu ciúmes do seu irmão Moisés e ela começou a falar mal do seu irmão, junto com Arão, né? Então, isso está lá escrito em Números capítulo 12, versículo do 1 a 9, que Deus escutou a Miriam falando mal, né, do Moisés, e então Deus atacou a Miriam com lepra. Então, ela ficou com a lepra, né? E como nós sabemos, naquela época a lepra era uma doença assim, né, terrível, que ninguém poderia encostar, ficava isolado, e foi isso que aconteceu. Ela ficou isolada do povo, né, bem distante do acampamento do pessoal dos hebreus, né? E foi porque ela teve um comportamento mau com seu irmão Moisés, né? Então Moisés implorou a Deus para que Deus a curasse, e assim Deus o fez. Deus escutou Moisés e a curou, né? Então a Miriam se arrependeu do que tinha feito, viu que o que tinha feito tinha sido errado e pôde ter a oportunidade de voltar para sua família, né? Então ela aceitou a correção de Deus. Miriam, ela recebeu a correção de Deus, entendeu que estava errada, né? Então, ela entendeu o privilégio de ter um libertador, que era Moisés, na sua família, né? Então, Miriam foi liberta da lepra, né? E o que a gente pode aprender com isso,
com a Miriam, com a sua fraqueza, né? O que aconteceu com a Miriam mostra que Deus, ele sempre está ouvindo o que nós estamos falando, principalmente quando nós estamos falando mal de alguém, e principalmente quando nós estamos falando mal de alguém escolhido de Deus, né? Então Moisés era o grande escolhido de Deus. Então o Senhor não deixou isso barato, né? Por mais que fosse a própria irmã do Moisés, Deus está sempre fazendo a sua justiça, né? E isso nos ensina que quando a gente tem esse sentimento de orgulho, de ciúmes, isso pode nos levar a ruínas, né? Então, manchar a nossa reputação, ou acaba manchando a reputação de alguém por você estar levantando falsos testemunhos, por você estar falando mal de alguém, enfim. Então, isso nos ensina que ela teve o seu momento de fraqueza, foi corrigida pelo Senhor, e ensina que Deus está apto a nos ouvir em tudo, gente. A gente não pode esquecer que Deus não dorme, não cochila, então Ele vê todas as coisas. Nos ensina que nós não devemos estar falando mal de alguém, que devemos estar em rodas de escarnecedores, que nós não devemos fugir dessas situações, né? Porque o Senhor, Ele está sempre ouvindo todas as coisas, e principalmente um ungido de Deus, né? Então a história de Miriam, ela está contada na Bíblia, repleta de episódios, né, sobre a escravidão, sobre como ela foi uma mulher ousada, uma mulher corajosa. Na verdade, quando ela teve essa ousadia, essa coragem, ela ainda era uma menina, né? E mesmo assim, ela foi usada por Deus para salvar o seu irmão Moisés, porque Deus já tinha escolhido ele como o libertador daquele povo. Então, quando Deus escolhe, se você estiver apto, se você estiver disposto, o Senhor vai fazer grandes coisas através da sua vida, tá bom? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente e compartilha com as pessoas. Te espero no próximo vídeo e aqui nessa série de grandes mulheres da Bíblia. Um beijo e até a próxima. Tchau!